Ora, muito boa tarde. Começo por cumprimentar e agradecer a presença da Sra. Presidente da Administração Central do Sistema de Saúde, Dra. Márcia Roque, e também ao Sr. Diretor-Geral da Administração e do Emprego Público, Dr. Vasco Hilário. Agradecer a presença neste grupo de trabalho. Cumprimentar também as senhoras deputadas aqui presentes e dizer que a grelha de tempos que temos para estas audições será: as entidades terão 10 minutos nesta fase inicial para fazerem uma exposição sobre a temática. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para colocar as questões que muito bem entender. E, no final, terão mais 10 minutos também para depois responder às questões das senhoras deputadas neste momento, que só são deputadas que temos aqui de momento. Portanto, passava então a palavra à doutora Márcia Roque para iniciar então a exposição. Faça favor. Obrigada. Boa tarde, senhoras deputadas. Se me permitem, eu utilizaria o mesmo esquema que utilizámos há 15 dias atrás. Passaria já a abordar cada uma das propostas de alteração. Então, muito bem. Desta vez, fizemos uma análise por artigo a alterar, portanto, em vez de cada uma das propostas, os artigos que pretendem alterar ou aditar do Decreto-Lei 25 de 2019 e dos restantes decretos-lei. Bom, então, relativamente ao artigo 2º, posições remuneratórias, a proposta de alteração do Decreto-Lei 25 de 2019, do Projeto-Lei 133 e dos Projetos-Lei 462 e 463, portanto, todos os Projetos-Lei propõem alterar o artigo 2º relativo às posições remuneratórias. O Projeto-Lei 133 propõe que a posição remuneratória se faça por módulos de 3 anos, com avaliação de desempenho positivo, relevando a avaliação realizada antes da transição para a carreira especial de técnico superior das áreas de diagnóstica e terapêutica, bem como a relevância da avaliação anterior à transição. Os projetos-lei do Partido Comunista Português e da iniciativa do Bloco de Esquerda também propõem alterar o artigo 2º relativo às posições remuneratórias, mas a alteração da posição remuneratória por módulos de anos na categoria não refere de quantos anos em quantos anos é que se dá a transição, e também com avaliação de desempenho positivo a definir nos termos da portaria prevista no artigo 19 do Decreto-Lei 111 de 2017. Relativamente entendo a CSS que o Decreto-Lei 111 de 2017 e o Decreto-Lei 25 de 2019 cumprem com as disposições legais em vigor. A proposta de recuperação da alteração de posição remuneratória segundo módulo de 3 anos e a avaliação de desempenho positiva não se apresenta conforme aos princípios e regras a observar da revisão das carreiras e não encontra precedente em nenhuma outra revisão de carreiras especiais no âmbito da saúde. A revisão das carreiras especiais impôs por força da reforma da administração pública iniciada com a Lei 12A de 2018, de 27 de fevereiro, que determinou no seu artigo 101, devendo a mesma fazer-se em respeito pelo disposto no que nela se dispunha. Os diplomas de revisão deviam definir as regras de transição, observados igualmente os princípios constantes da mencionada lei. Em matéria de alteração de posicionamento remuneratório, aplicavam-se os artigos 46, 48 e 113, ou seja, a regra estatuída foi a de que a alteração se deva fazer por força da avaliação do desempenho e não por tempo de serviço e de avaliação positiva correspondente a esse período. No que concerne à relevância da avaliação de desempenho realizada em momento anterior ao processo de transição, também proposta a alteração, também se aplicam aqui as regras que constam do artigo 113, entre 2004 e 2007, e do artigo 18º da Lei 114 de 2017, que determina que as valorizações remuneratórias são permitidas a partir de 1 de janeiro de 2018 e não podendo produzir efeitos em data anterior. As valorizações e acréscimos remuneratórios resultantes de promoções, nomeações ou graduações em categoria ou posto
superiores aos detidos, incluindo nos casos em que dependam da abertura de procedimentos concursais para categorias superiores de carreiras pluricategoriais, gerais ou especiais. De qualquer forma, nenhum dos projetos de lei apresenta impacto financeiro relativamente a estas medidas. Relativamente ao artigo 3º, todos os projetos de lei, os 3 projetos de lei, visam alterar exatamente a mesma coisa. Pretende-se, portanto, a alteração total da redação do artigo, com a nova redação e novas regras de transição para a nova carreira. Assim temos que o técnico diagnóstico e terapêutico especialista de primeira classe, na categoria anterior, passará ou transitará para a nova categoria de técnico superior de diagnóstico e terapêutica especialista principal, com relevância do tempo de serviço em técnico de diagnóstico e terapêutica especialista de primeira classe. O técnico de diagnóstico e terapêutica especialista e principal da categoria anterior transitaria para técnico superior de diagnóstico e terapêutica especialista com relevância do tempo de serviço em TDT especialista e principal. O técnico de diagnóstico e terapêutica de segunda e primeira classes transitaria para a nova categoria de técnico superior de diagnóstico e terapêutica com relevância do tempo de serviço em técnico de diagnóstico e terapêutica especialista de segunda e primeira classes. Entenda a CSS que os decretos-leis que reviram a então carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica e criaram a carreira especial e a carreira de técnico superior das áreas de diagnóstico e terapêutica foram objeto de audição pública, conforme o Boletim de Trabalho e do Emprego número 15, de 18 de setembro de 2015, e de negociação com as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores, bem como de análise e estudos de impacto orçamental das alterações introduzidas. A criação de categorias obedeceu ao disposto no artigo 84 da Lei de Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 35 de 2014, de 20 de junho, na sua redação atual. Nestes termos, o conteúdo funcional foi definido categoria a categoria, tendo a transição operado em função da necessária articulação entre os conteúdos anteriores e os novos. Provavelmente por isso não tenha sido consagrada a transição para a categoria de técnico superior especialista principal. Certo é, porém, que a medida em causa, se não de imediato, apresentará também impactos financeiros não quantificados no projeto apresentado. Relativamente ao artigo 4º, o projeto de lei 462 da iniciativa do PCP não propõe alteração a este artigo. Os projetos de lei 133 e o 463 do Bloco de Esquerda apresentam a proposta de alteração ao artigo 4º do Decreto-Lei 25 de 2019. Então, pese embora a remissão no número 1 para o artigo 104 da Lei 12A de 2008, na sua redação atual, cria-se norma no sentido de, na transição para a nova categoria, o reposicionamento se dever fazer para nível remuneratório idêntico ao da remuneração base a 31 de 12 de 2017. E se esta for inferior à da primeira posição, para que devam transitar, o pagamento dos acréscimos faz de forma faseada. Mais se consagra que a transição para a nova carreira não equivale à alteração da posição remuneratória obrigatória, mantendo-se a totalidade dos pontos obtidos na carreira e categoria anteriores, de maneira a que o reposicionamento remuneratório decorrente do artigo 18º da Lei do Orçamento de Estado de 2018 possa fazer-se nos termos do artigo seguinte. Portanto, em termos de posição da ACSS, a proposta implicará forçosamente um acréscimo orçamental não quantificado e criará uma diferença quanto às demais carreiras especiais da saúde. Mormente quanto à carreira especial de enfermagem, não se apresentando como despiciando, tomar em linha de conta esta alteração quanto aos técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica, tanto mais que estas duas carreiras foram criadas e evoluíram muito a par uma da outra. Relativamente à proposta de aditamento do artigo 4A do Decreto-Lei 25 de 2019, desta vez é o Bloco de Esquerda que não propõe aditamento e o projeto de lei 462 da iniciativa do PCP propõe um aditamento
do artigo 4A. Portanto, a proposta constante do projeto de lei visa a aplicação do artigo 18º da Lei do Orçamento de Estado de 2018, não logo a 1 de 1 de 2018, mas após a entrada em vigor do Decreto-Lei 25 de 2019, ainda que com efeitos retroativos àquela data. Efeitos estes que implicam que a transição opere em termos práticos antes da sua entrada em vigor. Ou seja, ficcionava-se que os profissionais da anterior carreira de técnico diagnóstico e terapêutica se manteriam a 1 de 1 de 2018 na categoria detida, sem que tenham usufruído dos pontos nela obtidos e sem alterarem a sua posição remuneratória. Após a transição para a nova carreira, que operou na sequência da entrada em vigor do Decreto-Lei 25 de 2019, contabilizavam-se na posição remuneratória decorrente da transição, portanto, a posição de base correspondente a 1.201,48 € de salário, os pontos obtidos por força da avaliação do desempenho na categoria da anterior carreira e far-se-ia novo posicionamento remuneratório na nova tabela remuneratória, que ora também se propõe com efeitos a 1 de 1 de 2018, para quem a essa data reuniria os pontos necessários para alterar a sua posição remuneratória. Ocorre, porém, que o artigo 18º da Lei do Orçamento de Estado de 2018 devia ser aplicado com efeitos a 1 de 1 de 2018, a todos quantos reunissem as respectivas condições, sem qualquer exceção. À data da transição para a nova carreira, operada pelo Decreto-Lei 25 de 2019, a disposição contida naquele artigo 18º estava esgotada. Por consequência, respeitada a mesma, efetuadas as alterações de posicionamento remuneratório, a transição far-se-ia conforme as novas regras, devendo ser aplicado os números 2 e 7 do artigo 156 da Lei de Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 45 de 2014, de 20 de junho, sob pena de desigualdade quanto aos demais trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. Também nada se diz quanto ao impacto financeiro presente nesta alteração. Relativamente ao artigo 5º, temos duas propostas de alteração por parte do projeto de lei 133 e o projeto de lei 463. A redação é adaptada à alteração do artigo 4º, mantendo o mesmo fundamento. Nada temos a acrescentar ou a sugerir relativamente a esta proposta de alteração. Passando então à proposta de aditamento do... Eu não sei se ainda terá muito... Já não tem tempo. Se calhar deixávamos isso para a segunda ronda. Muito obrigada e eu passava então a palavra ao Sr. Dr. Vasco Hilário. Faça o favor. Civil. Então, não sei se querem que fale. Muito obrigado, novamente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Sras. Deputadas, Sr. Presidente, desta vez tomo a liberdade de utilizar um papel escrito para melhor me fazer entender, espero, e no sentido de melhor explicitar a posição da Direção-Geral da Administração do Emprego Público. Enfim, em relação aos três projetos, os 133, os 462 e o 463, aos quais me permiti fazer uma abordagem genérica, e transversal e única, porque me parece que coincidem nos seus termos e nos seus objetivos, diria o seguinte: visam os projetos superidentificados, embora com algumas diferenças pontuais e de forma, e no essencial, o seguinte: alterar as regras referentes à alteração de posicionamento remuneratório. Atualmente são aplicadas as regras constantes da LTFP, prevendo que a mesma se efetue segundo módulos de 3 anos na categoria apenas com avaliação de desempenho positiva.
Segundo, a relevação das avaliações de desempenho reportadas ao exercício de funções na anterior carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, TDT, para efeitos de alteração de posicionamento remuneratório na nova carreira. 3. A alteração das regras definidas para a transição para a carreira TSDT, Técnico Superior das Áreas Diagnóstica e Terapêutica, por forma a que haja transição para a nova categoria topo da carreira, categoria TSDT, Especialista Principal. 4. A alteração dos níveis remuneratórios da tabela remuneratória de carreira de TSDT. Quanto ao ponto 1, genericamente e atentas às regras em vigor, que estabelecem que é um mérito que determina a progressão nas carreiras, e o disposto no artigo 19 do Decreto-Lei 111 de 2017, 31 de agosto, que prevê que a avaliação do desempenho dos trabalhadores integrados na carreira especial de TSDT rege por sistema de avaliação adaptado do CIADAP, a aprovar por portaria no prazo de 90 dias, após a entrada em vigor do presente Decreto-Lei. Afigura-se que será nesta sede que deverão ser reguladas as repercussões que a adaptação do sistema de avaliação de desempenho terá na progressão da carreira, sendo certo que qualquer adaptação do CIADAP ou ao CIADAP terá necessariamente que respeitar os seguintes princípios e as seguintes regras. Confrontar, para os dias e efeitos, o número 6 do artigo 3º da Lei 66B de 2007, de 28 de dezembro. Princípios, objetivos e subsistema do CIADAP. Este é um paradigma que, na nossa opinião, não pode ser olvidado. Avaliação do desempenho baseada na confrontação entre objetivos fixados e resultados obtidos. Outro aspecto que nos parece de suprema importância. E no caso dos dirigentes e trabalhadores também as competências demonstradas e as desenvolver. Um outro aspecto que também não pode ser diferenciado será a diferenciação dos desempenhos respeitando o número mínimo de menções de avaliação e o valor das percentagens máximas previstas naquela Lei 66B. Relativamente ao ponto 2, isto são, obviamente, considerações gerais sobre uma futura portaria da avaliação de desempenho dos trabalhadores de TSDT. Relativamente ao ponto 2, ou seja, a relevação das avaliações de desempenho reportadas ao exercício de funções na anterior carreira de TDT para efeitos de alteração de posicionamento remuneratório na nova carreira, salienta-se que, nos termos do disposto no artigo 4º do Decreto-Lei 25 de 2019, de 11 de fevereiro, já citado pela Sra. Presidente da ACSS, na transição para a nova carreira TSDT, os trabalhadores foram posicionados ou reposicionados de acordo com o regime estabelecido no artigo 104 da LVCR, Lei 12A 2008. Mantida em vigor pela linha C do número 1 do artigo 42 da Lei 35 de 2014, de 20 de junho, na sua atual redação, ou seja, em regra, sem qualquer ganho remuneratório. Foram excepcionadas as situações cuja remuneração base era inferior ao montante pecuniário correspondente ao nível remuneratório da primeira posição da nova categoria e, por isso, tiveram um acréscimo remuneratório. No que respeita ao ponto 3, a alteração das regras definidas para a transição para a carreira de TSDT, prevê-se que haja transição para a nova categoria de topo da carreira, categoria de Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica, Especialista Principal. No regime em vigor não foi prevista a transição para a categoria de Especialista Principal, uma vez que esta categoria apenas é permitido o acesso através de procedimento concursal. Também aqui os projetos contrariam esta ideia que está subjacente e esta regra que está plasmada no Decreto-Lei aqui citado. Assim, o agora proposto contraria o disposto número 3 do artigo 7º do Decreto-Lei 111 de 2017, que estabelece que o número de postos de trabalho do mapa pessoal do correspondente serviço ou estabelecimento, referente à categoria de Técnico Superior das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica e Especialista Principal, é um nome grande, é determinada em função do conteúdo funcional daquela categoria e da estrutura orgânica do respectivo serviço ou estabelecimento de saúde, não podendo exceder 30% do número total de postos de trabalho correspondentes aos da categoria de Técnico Superior das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica. Por último, ponto 4, é proposta a alteração dos níveis remuneratórios da tabela remuneratória da carreira de TSDT, anexo 1 e 2, e o aditamento do Decreto-Lei 25 de 2019, do artigo 4º-A, o que conduziria a considerar vigente em 1 de 1 de 2018 a estrutura remuneratória e as regras de transição da carreira de TSDT, que foram apenas aprovadas em fevereiro de 2019, tal qual já tinha sido salientado pela Sra. Presidente da ACSS. Bem como salvaguardar os pontos obtidos em avaliação de desempenho na anterior carreira de TDT para efeitos de progressão / alteração de posicionamento remuneratório na nova carreira. O acolhimento do proposto, na nossa opinião, para além de representar um afastamento do regime geral de revisão de carreiras em vigor, representaria igualmente um aumento de despesa com o correspondente impacto orçamental e eventuais efeitos de arrastamento e de sustentabilidade futura das carreiras já revistas e a rever.
Em síntese, a carreira dos TSDT foi objeto de revisão em 2017, consagrada finalmente em 2019, é certo, e sem prejuízo, naturalmente, da legitimidade da Assembleia da República e os seus deputados a apresentarem iniciativas legislativas e admitindo sempre o espaço e disponibilidade para eventuais aprimoramentos ou melhorias de regime que se revelem necessários, não podemos deixar de considerar que este novo regime da carreira deve ter a oportunidade de fazer o seu caminho e testar as suas virtualidades e ou as suas insuficiências durante algum tempo, permitindo a sua maturação e daí retirar ilações mais sustentadas, na nossa opinião. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigada pela exposição. Eu passava agora a palavra aos grupos parlamentares e à senhora deputada do Partido Socialista, a deputada Alexandra Tavares, faça favor. Muito obrigada. Cumprimento naturalmente a senhora Presidente, a doutora Márcia Roque, é um prazer vê-la novamente, e o doutor Vasco Hilário, e também deixar-lhe os meus cumprimentos e dizer que acho que esta primeira audição que se está aqui a fazer hoje convosco, que é um bocadinho diferente daquilo que foi a lógica optada pela carreira de enfermagem, na nossa perspectiva, traz benefícios para o início dos trabalhos e da negociação com os diferentes sindicatos, atendendo a que temos uma visão um bocadinho mais concertada relativamente àquilo que é a visão transversal da administração pública e das diferentes carreiras de saúde e das alterações que, ao provocarmos numa, a atenção e o cuidado que temos que ter também com as outras, sejam elas da saúde, como referiu bem, relativamente às carreiras de enfermagem, sejam elas da administração pública em geral, como referiu o Sr. Vasco Hilário. No fundo, disseram mais ou menos a mesma coisa, ou foram muito na mesma linha, melhor dizendo, daquilo que haviam já referido quando analisaram as alterações propostas para a carreira de enfermagem. Eu tenho, no entanto, duas questões que gostava de colocar. Destas propostas em cima da mesa e do quadro geral, como é que se vê e como é que entende que se pode fazer o desbloquear da carreira de técnico superior especialista? De facto, é dito, como disse o Sr. que tem que ser por procedimento concursal, mas a leitura daquilo que eu consegui perceber dos técnicos superiores de diagnóstico, a leitura da classe, é de que esta carreira está bloqueada, não tendo havido procedimento, que ela está bloqueada e, portanto, não se pode aceder ao último posto de especialista. Não sei se foi clara. Pronto. Era uma das questões que lhe queria colocar. E depois, saber se a portaria que saiu, a 154/2020, que regulamenta procedimentos concursais, vai ou não vai ao encontro desta preocupação que a classe dos técnicos superiores de diagnóstico revelaram, porque eu tenho dúvidas relativamente a isso. Eu já ouvi opiniões diferentes e, portanto, gostava de compreender isso melhor. Por último, perceber, porque fiquei com alguma dúvida sobre qual é que é a questão relativamente ao CIADAP, porque é que a portaria ainda não foi efetivada, porque supostamente terá que sair uma nova portaria para as carreiras de saúde e, portanto, a pergunta que faço é, a estar certo aquilo que eu estou a dizer, que presumo que esteja, quando é que vai efetivamente, quando é que se vai dar esse passo para se poder desbloquear, de facto, também a questão da própria progressão. E é tudo, Sra. Presidente. Muito obrigada. Muito obrigada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à senhora deputada Carla Borges. Por favor. Muito obrigada. Cumprimento a senhora Presidente e o senhor Diretor, a doutora Márcia Roque e o doutor Vasco Hilário. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, deixar aqui os nossos cumprimentos e um agradecimento especial pelo trabalho que nos trouxeram aqui hoje, porque efetivamente é um trabalho digno de reconhecimento pela forma exaustiva como ele foi apresentado e como foi feito com um grande trabalho técnico, uma grande análise técnica, mas também uma visão estratégica daquilo que é a administração pública e daquilo que são as várias incompatibilidades e necessidades de compatibilização, de forma a trazer equidade e justiça às várias carreiras profissionais, não só do setor da saúde, mas de uma forma muito transversal àquilo que é a administração pública. E perante isto, eu gostaria de colocar duas questões muito concretas relativamente, nomeadamente à senhora Presidente, e perguntar-lhe o seguinte: no início da sua intervenção fez referência que
estas considerações legislativas, e deixe-me utilizar esta expressão, ou seja, tudo aquilo que está vertido na atual legislação, nomeadamente o Decreto-Lei 25 e a portaria que saiu anteriormente, foram alvo de negociações com os sindicatos e que essas negociações estão vertidas num boletim e que foram alvo também de um escrutínio e de uma avaliação física do impacto financeiro, não só físico, mas também financeiro destas medidas. Perguntava-lhe depois se nos pode elucidar acerca do valor das várias, e se tem conhecimento do impacto financeiro que, porventura, estas propostas, estas iniciativas legislativas, conforme elas se traduzem, se nos podem elucidar sobre os impactos financeiros que elas, porventura, podem vir a ter. Depois, a segunda questão, e aí dirigia-me a ambos, à Sra. Presidente e ao Sr. Diretor, se, naquilo que é a vossa opinião, se entendem que as questões que são colocadas pelos peticionários, nomeadamente pelos peticionários, se reconhecem pertinência nas questões que eles colocam. Fizeram uma avaliação técnica e muito bem feita e que nós reconhecemos, mas há aqui, a pergunta que eu lhes faço é mais uma pergunta de caráter social ou de equidade social. As vossas avaliações foram fundamentadas na lei existente, naquilo que são os critérios do CIADAP, naquilo que é a eficiência e eficácia na administração pública, que todos pretendemos que assim seja, mas do ponto de vista de equidade social, se entendem que é pertinente e oportuno e legítimo aquilo que os peticionários colocam em cima da mesa sobre, de alguma forma, a introdução de alguma justiça nesta transposição destas carreiras. E depois, mediante isto, quais são os constrangimentos que identificam, para além daqueles que já enunciaram, logicamente, e dando aqui a oportunidade para que a Sra. Presidente possa continuar a sua apresentação, os constrangimentos que encontram na possível aplicação destas iniciativas legislativas e eu, quando falo em constrangimentos, é relativamente a outras carreiras que eventualmente possam estarem na mesma igualdade de circunstâncias. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Dra. Paula Santos, do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Também queria cumprimentar novamente a Sra. Presidente da ACSS, Sr. Diretor-Geral, agradecer também os contributos. Gostaria aqui de fazer 3 considerações. Uma primeira sobre a matéria em concreto que estamos a discutir. Nós não temos dúvidas nenhumas que a matéria de carreiras é matéria de negociação coletiva, neste caso concreto entre o Governo e entre os sindicatos. Sabemos também e essa deve ser a sede privilegiada para discutir estas matérias. Sabemos também que o processo não decorreu propriamente da melhor forma. Aliás, o processo negocial foi parado unilateralmente pelo Governo e com a apresentação de soluções numa carreira às quais os representantes dos sindicatos não tiveram de acordo. Aliás, houve inclusivamente o sindicato que não teve de acordo com a carreira. E, portanto, há um conjunto de questões que, efetivamente, os trabalhadores colocam e que é justo que, naturalmente, que utilizem os instrumentos que tenham para procurar, naturalmente, melhorar e aperfeiçoar a sua carreira. Nós apresentámos esta iniciativa com o objetivo de resolver problemas concretos que foram identificados, né? Porque, naturalmente, as questões de fundo sobre a matéria da carreira têm que ser discutidas, naturalmente, com os sindicatos. A segunda questão que gostaria de colocar prende-se com o seguinte, com a matéria da transição das anteriores categorias para as atuais categorias da carreira e a questão da progressão e do reposicionamento remuneratório. A situação desta carreira foi, de facto, muito distinta relativamente a outras da administração pública e aquilo que os trabalhadores nos colocaram foi, em primeiro lugar, o diploma da criação da carreira, a publicação do diploma da criação da carreira e a publicação do diploma que estabelece a forma da transição teve aqui um desfazamento grande. E este problema relativamente ao descongelamento coloca-se exatamente por isso. Na altura, até tinha sido publicada uma outra carreira de uma outra profissão na área da saúde, que foram os farmacêuticos, mas que, como foi tudo publicado na mesma altura, quando veio a norma do Orçamento do Estado de 2018, o seu reposicionamento ou o seu descongelamento e a progressão na carreira já foi feita na nova carreira. Ora, estes
como estes trabalhadores, como o diploma para a transição só foi publicado em 2019, coisa que os trabalhadores não têm qualquer responsabilidade, não é da sua responsabilidade a publicação deste diploma, acabaram por ficar prejudicados, por exemplo, relativamente aos outros trabalhadores. Quando nós propomos aqui que o que nós aqui propomos é que o processo de descongelamento e os pontos sejam de facto feitos na nova carreira, tendo em conta este desfazamento que foi alheio aos trabalhadores, que não é da sua responsabilidade. Porque se tivesse sido tudo publicado na mesma forma, quando veio a norma do descongelamento na Lei do Orçamento de Estado para 2018, tinham sido já descongelados na nova carreira e não na anterior carreira. Relativamente à transição da carreira, a transição das categorias anteriores para as novas categorias, podemos dar outra vez o exemplo da carreira dos farmacêuticos. Houve transição para todas as novas categorias. Nesta carreira, nestes trabalhadores, não houve, só houve para as duas primeiras. E, de facto, há aqui uma questão que se coloca, porque é que não houve, de facto, essa transição para as três categorias. Vou terminar. Obrigada pela chamada de atenção, vi no seu olhar. Porque, de facto, cria aqui uma injustiça. Os trabalhadores colocam um problema prático e, aliás, agora com este despacho que saiu para o procedimento concursal para a categoria de gestor, creio que é assim que... Agora não sei exatamente o nome. É isso, especialista principal. Me estava a confundir já com a carreira dos enfermeiros que estive a ler hoje de manhã sobre isso. Bom, especialista principal. Eles colocam a questão que é, vão estar no júri pessoas que não são da carreira. E que como é que vão avaliar estes trabalhadores quando não são parte desta carreira, porque como não há nenhum trabalhador nesta categoria, como é que... Ou seja, sentem-se de certa forma aqui injustiçados. Há aqui um outro problema relativamente a este despacho. Bom, mas isto já pode ser um bocadinho off the record, mas de facto há aqui um outro problema que é, não foram abertas vagas, nós estamos a falar de uma carreira que engloba 18 profissões, e não foram abertas vagas para a categoria de especialista principal para todas estas profissões. Então vamos ter analistas clínicos a avaliar fisioterapeutas, ou seja, estamos a falar de facto de profissões e de desempenhos que são diferentes, e depois como é que todo o serviço naturalmente se organiza relativamente a isto. São preocupações que são colocadas, mas que resultam de facto deste problema que advém da forma como foi feita a transição da carreira antiga para a atual carreira. Eu peço desculpa. Muito obrigada, Sra. Deputada. E eu passava então a palavra agora para responder à doutora Márcia Roque. Faça favor. Relativamente à primeira questão da Sra. Deputada Alexandra Tavares, que os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica se queixam de não poderem aceder à categoria de técnico superior de diagnóstica e terapêutica especialista principal ou às categorias intermédias e superiores, nós já providenciámos, através do despacho 9.656 de 2020, a abertura de procedimento concursal precisamente para avançarmos com as carreiras e termos a execução das carreiras que ainda não temos. E, efetivamente, também, um bocadinho na linha daquilo que o Dr. Vasco Hilário referiu, temos que deixar caminho para que se concretize no terreno todas estas execuções daquilo que está plasmado na legislação. E, portanto, ultrapassaremos essa questão na prática, é isso que pretendemos. Relativamente às portarias, teremos que providenciar a nova portaria, portanto, aqui não tenho muito ainda a acrescentar, estamos a trabalhar nesse sentido, não tenho aqui para já nada a acrescentar. Relativamente à senhora deputada que questionou relativamente à comportabilidade de cada iniciativa legislativa, nós podemos fazer uma simulação. Eu confesso que não tive tempo, tive muita curiosidade, mas não tive tempo de providenciar essa simulação, esse cálculo de estimativa de cada uma destas iniciativas, qual seria o valor e a comportabilidade orçamental de cada uma das iniciativas, sendo certo que
há um efeito efetivo de contágio. Nós neste momento temos as carreiras muito equilibradas, para o mesmo grau de complexidade temos mais ou menos o mesmo salário, mais ou menos as mesmas categorias, portanto elas estão, finalmente, garantimos alguma equidade no sistema e portanto temos algum receio de estar a desarrumar aquele que neste momento poderá estar já devidamente equilibrado, ou garantindo alguma equidade e alguma harmonia do próprio sistema de saúde, ou neste caso a administração pública também, não é? Portanto, podemos fazer chegar, se nos permitirem, se tivermos algum tempo para poder responder, podemos fazer chegar esta estimativa. Do ponto de vista da equidade social, se é oportuno e legítimo, acho que também já respondi, quando disse que neste momento nós temos uma certa equidade entre as carreiras, sendo certo que nas carreiras superiores, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica estão, neste momento, têm níveis remuneratórios superiores às da carreira de enfermagem para o mesmo nível de complexidade, que é o nível 3. Portanto, já chegarei depois à carreira dos farmacêuticos. Constrangimentos da aplicação destas iniciativas legislativas são precisamente desequilibrar e, de alguma forma, trazer alguma injustiça para equipas que trabalham juntas. Embora não sejam da mesma carreira, elas trabalham juntas. E, portanto, faz-nos sentido que estejam mais ou menos equilibradas por nível de complexidade, por diferenciação profissional e técnica, mas faz-nos sentido que sejam pensadas em conjunto, precisamente porque as pessoas trabalham juntas. Pronto. Relativamente à senhora deputada que se referiu à carreira dos farmacêuticos, fazendo alguma analogia à carreira dos farmacêuticos, eu só queria referir, relativamente a esta questão, que a comparação com a carreira dos farmacêuticos não é linear, porque a fixação das categorias de técnico superior, diagnóstico e terapêutica especialista e especialista principal dos níveis de remuneratória, respectivamente, de farmacêutico assessores e farmacêutico assessor sénior, considera a CSS que não deve haver aproximação à estrutura remuneratória da carreira farmacêutica, na medida em que as regras gerais de ingresso na carreira especial farmacêutica são diferentes das da carreira especial de técnico superior de diagnóstico e terapêutica, reclamando aquelas para além da habilitação académica, o título de especialista conferido pela respectiva ordem e o título de especialista na correspondente área de exercício profissional obtido nos termos da legislação própria. Portanto, é uma questão de conteúdo funcional. Para nós, essa questão é uma questão de conteúdo funcional, não é uma questão de posição remuneratória ou de não haver paralelo ou não haver correspondência entre aquilo que era a categoria antiga e aquilo que é a categoria nova. Nós achamos que é uma questão de conteúdo funcional. Conteúdo funcional, a descrição do conteúdo funcional da nova categoria e as categorias existentes na antiga carreira. Portanto, a correspondência teve a ver mais com o conteúdo funcional e não achamos que tenha a ver com posicionamento remuneratório. Pronto. Em relação à comparação com a carreira dos farmacêuticos, é mesmo que o que achamos é que a carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica se compara em nível de complexidade à carreira de enfermagem. Já a carreira dos farmacêuticos tem um nível de complexidade superior, não é comparável do ponto de vista do posicionamento remuneratório e das transições e até da admissão, dos critérios de admissão. Ora, relativamente ao júri do despacho do procedimento concursal dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica especialista principal, efetivamente, temos aqui este constrangimento que temos que ultrapassar, porque é um constrangimento, uma vez que não temos transição direta para a nova carreira e para a nova categoria de técnico diagnóstico e terapêutico, técnico superior de diagnóstico e terapêutica especialista principal. E também me referiu que não foram abertas todas as áreas para o procedimento concursal, na enfermagem também não. É uma questão das necessidades que foi feito um levantamento
de necessidades junto das entidades, de todas as entidades do Serviço Nacional de Saúde, que nos responderam e, portanto, foi com base nesse levantamento de necessidades que foi aberto o procedimento concursal. Portanto, não temos uma relação direta entre as categorias existentes ou as várias áreas existentes, peço desculpa, e a abertura e o aviso de abertura. Portanto, teve a ver com o levantamento das necessidades a calor do artigo 5, se não me engano, do Decreto-Lei 25 de 2019. Portanto, o procedimento decorre, é posterior a esse levantamento de necessidades. E, portanto, tem a ver com isso, não tem a ver com... Eu penso que respondi às questões. Não sei se quer acrescentar mais alguma informação. Ou não vamos agora entrar aqui em diálogo, Sra. Deputada. Não vamos agora entrar aqui em diálogo, Sra. Sra. Deputada, não vamos entrar agora aqui numa segunda intervenção. Sra. Deputada, peço desculpa, mas não podemos agora entrar aqui numa segunda intervenção. Não sei se tem mais alguma informação para dar. Não. Não? Então passaríamos a palavra ao Sr. Dr. Vasco Hilário. Faça favor. Pode desligar, por favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu acho que, na generalidade, já foi tudo mais ou menos respondido, mas não queria deixar de salientar aqui 2 ou 3 aspectos. Primeiro, dizer que me parece haver, enfim, com devido respeito, me parece haver aqui alguma confusão que é transversal aos projetos e que tem a ver, por um lado, aquilo que é a concepção das carreiras de técnicos de diagnóstico e terapêutica e, por outro lado, aquilo que se insere no plano da gestão dessas mesmas carreiras. Do ponto de vista da concepção e da construção deste regime e destas carreiras, parece-me a mim, e a Sra. Presidente já o salientou, que existiu aqui alguma uniformidade, existiu aqui algum paralelismo, aliás, até para respeitar não só os conteúdos funcionais, mas os próprios profissionais que lhes estão associados e, portanto, creio que nesse plano, enfim, não há obras perfeitas seguramente, mas penso que andamos bem. No plano da gestão, ou seja, algumas perguntas que a senhora deputada do Partido Comunista Português fez relativamente ao porquê de, por exemplo, terem sido publicados em datas distintas projetos que supostamente poderiam ter o mesmo processo legislativo e, naturalmente, levar à publicação simultânea, não sei, relativamente às portarias de regulamentação, a própria abertura dos procedimentos concursais. Eu creio que tudo isto se insere um pouco mais na área da gestão, sobre a qual me permitirão ser deputadas, mas não tenho informação que possa dar para além daquela que, naturalmente, em sede própria, a senhora Presidente da ACCS o fez. No entanto, em relação à carreira propriamente dita, deixem-me salientar o seguinte. A LVCR foi um trabalho, enfim, complexo, profundo, de reformulação das carreiras da administração pública, e já o referi numa outra reunião, nesta mesma comissão, que de facto houve aqui uma transição de um universo muitíssimo elevado de carreiras e categorias para a caracterização e a criação de carreiras, como as carreiras gerais, que ficaram, na sua gênese, consideradas como monocategoriais. O facto de esta carreira ter assumido e assimilado ainda assim algumas das categorias, embora com designações diferentes, algumas das categorias que vinham da anterior carreira, ou seja, o facto de ser uma carreira pluricategorial já em si é um enriquecimento significativo. Para além disso, do ponto de vista das próprias remunerações, a possibilidade de desenvolvimento que os trabalhadores têm quando ingressam nesta carreira é também um aspecto significativo. Subjacente a todas estas alterações, obviamente, também está a própria clarificação e o enriquecimento do conteúdo funcional a que se assistiu por via desta intervenção legislativa. E, nesse sentido, há um aspecto que tem a ver há um outro aspecto que tem a ver exatamente com a contagem de pontos. Independentemente, Sra. Deputada, daquilo que possa ser a injustiça criada pelo facto de haver diferenciação temporal
da publicação dos diplomas que respeitam à carreira de TSDT e também dos farmacêuticos. Obviamente que, enfim, é uma pergunta à qual eu não tenho resposta, enfim, trata-se naturalmente de um calendário que foi desenvolvido pelo Governo e naturalmente também em função das próprias opções políticas que estiveram subjacentes a estas medidas. Mas, relativamente àquilo que seja a contagem dos pontos para efeitos de alteração de posicionamento remuneratório, efetivamente, esta circunstância terá trazido aqui algumas injustiças relativas. Todavia, digamos que, enfim, de uma forma muito objetiva, poderemos sempre pensar que provavelmente esse é um resultado querido e pretendido pelo próprio Governo, admitamos em última análise. Portanto, também não vejo aqui nenhuma razão, a menos que o Governo venha a dizer o contrário, não estou aqui em representação expressa do Governo, mas sim a representação da Direção-Geral e, obviamente, naturalmente, como participante destes projetos que tivemos sempre um representante nas negociações e, portanto, é algo que não poderei responder. Mas em relação aos pontos, pois evidentemente que nós, as minhas respostas, eu acredito que possam e sejam um pouco formais, mas não poderão deixar de o ser. O desempenho é associado a uma determinada carreira, associado a um determinado posicionamento remuneratório. E, portanto, em regra, é essa a situação que existe na nossa administração pública. Eu estou integrado numa determinada carreira, o meu desempenho diz respeito àquela carreira e deve repercutir-se naquela carreira. Há exceções, é um facto, no caso das mobilidades e das consolidações das mobilidades, por exemplo, é um caso. Evidentemente que, enfim, estaremos sempre, e penso que o Governo também estará, sempre disponível para corrigir dilatos ou algumas situações de maior injustiça, diria, de injustiças gritantes. Não parece ser o caso aqui, com devido respeito, e, portanto, no plano gestionário já ouvimos aqui dizer que, em princípio, algumas destas questões vão ser provavelmente atenuadas, não sei. Sim, e no plano de conceptual, parece-me a mim que não existirão tantas razões assim na medida da comparabilidade destas carreiras, designadamente com a carreira de enfermagem e com a carreira de farmacêutica. O impacto financeiro caberá naturalmente à CSS. O reconhecimento da pertinência das questões colocadas pelos cidadãos. Evidentemente que todos nós, quem olha para o projeto apresentado, para a iniciativa legislativa, todos somos cidadãos e todos naturalmente nos reveremos mais ou menos naquilo que sejam as legítimas aspirações das pessoas que subscreveram este projeto e naturalmente estão integrados na carreira e provavelmente, diria eu, enfim, não querendo ofender rigorosamente ninguém, provavelmente as expectativas dos trabalhadores que estavam integrados na anterior carreira de TDT, a avaliar apenas e só por aquilo que aqui está escrito, provavelmente as expectativas eram elevadíssimas. Bom, isto leva-nos à consideração da totalidade daquilo que sejam as carreiras da nossa administração pública. Eu sou um funcionário público, como provavelmente muitos dos presentes, também gostaria de ter uma carreira muito mais apelativa, devo dizer, sem dúvida alguma, do ponto de vista individual. Do ponto de vista da apreciação genérica e abstrata daquilo que naturalmente nós temos na nossa administração pública e os vários processos de revisão de carreiras que têm corrido, eles de facto não fugiram àquilo que é uma certa uniformidade, não é? Obviamente que a criação de carreiras é tão enriquecida quanto possível e quanto a nossa administração pública o permite e as nossas finanças públicas, por que não dizê-lo. Devo dizer, e enfim, a Sra. Ministra, aliás, já o afirmou publicamente, em relação à própria evolução das carreiras gerais e não só, que neste momento todos consideraremos que estão de alguma forma um pouco espartilhadas, no sentido em que não permitem uma evolução mais rápida. Se me perguntarem a cada um de nós qual é a evolução que nós gerimos, temos a nossa própria opinião e, portanto, nós temos é que gerir estas carreiras de uma forma tão objetiva quanto possível e, naturalmente, tendo em consideração as condições do país e, portanto, nesse sentido, diria que faz todo o sentido enriquecer as carreiras gerais e não só, do ponto de vista da sua evolução ao longo da vida, mas também devo reconhecer que, e tem que ser aqui manifestado, que
a avaliação de desempenho que está na base, que está na gênese e que constitui um pressuposto dessa mesma evolução, essa avaliação de desempenho esteve congelada há 10 anos e, portanto, enfim, todos reconhecemos que não seria possível fazer muito mais. Eu devo dizer, só a título de curiosidade, fui uma das pessoas que estive na linha da frente, entre aspas, se é que possível dizer assim, mas no sentido de concordar com a metodologia da avaliação de desempenho da administração pública. Infelizmente, outros acontecimentos vieram retirar algumas virtualidades dessa mesma avaliação de desempenho. O facto de ter havido agora em 2018, e aquela norma da Lei do Orçamento de Estado para 2018, ter permitido as primeiras evoluções, digamos assim, decorrentes das avaliações que foram feitas efetivamente ao longo dos anos da intervenção externa, naturalmente isso depois criou sempre aqui algumas cisões, diria mesmo até alguns conflitos, não é? Eu devo dizer, por exemplo, que a Direção-Geral da Administração e Emprego Público, relativamente à avaliação de desempenho, melhor dito, dos técnicos de diagnóstica e terapêutica, sempre tivemos o entendimento de que o CIADAP era aplicável a partir do momento em que não houve qualquer regulamentação. Aplicava-se a lei do CIADAP, porque ultrapassado o prazo, que creio era 31 de dezembro de 2009, não tendo sido feita a regulamentação, aplicava-se esse primeiro do CIADAP. O decreto-lei de 2019 veio trazer aqui uma espécie de uma prenda de Natal, não sei se podemos chamar assim, em que efetivamente reconhece que lá para trás se aplicou sempre um qualquer sistema de avaliação, que eu não conheço, um qualquer sem desprimor, e mantém-se este sistema até que seja aprovado um novo. Eu penso que a CSS estará a tratar disso mesmo. Portanto, também aqui, não sei se isto constituirá ou não uma vantagem, mas o que é facto é que o Governo e esta Assembleia, através da Lei do Orçamento, veio dizer que para quem não tivesse essa avaliação, teria um ponto por cada ano, no sentido de permitir a tal produção mais rápida e mais eficaz em todas as carreiras, e mesmo aquelas que, por vicissitudes várias, não tivessem tido uma avaliação conforme ao CIADAP. Portanto, é muito importante salientar o que o CIADAP à colação, precisamente para salientar a necessidade de tratarmos todas as carreiras da mesma maneira. Porque se vamos abrir aqui a porta, eu até acho que há aqui uma matéria que é transportada para a portaria que deveria eventualmente constar de decreto-lei, se os projetos passarem, mas se abrirmos a porta para esta tipologia de diferenciações, bom, eu diria que o que está em causa mesmo é o próprio CIADAP e a avaliação de desempenho tal qual como ela está concebida e está a ser implementada. Sem prejuízo, volto a dizer, das melhorias que possam vir a ser feitas e para a qual o Governo já manifestou essa mesma intenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Diretor. Chegamos assim ao fim desta audição. Agradecer mais uma vez a vossa presença e os contributos que aqui nos deixaram. Se eventualmente tiverem mais algum contributo para deixar por escrito, naturalmente que poderão fazer chegar ao grupo de trabalho. Muito obrigada e boa tarde a todos.